Hello, bem-vindos a mais um episódio do NovaCast. Boa noite, seja muito bem-vindo, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você está assistindo isso, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial, com uma parcela, não todos, mas uma parcela do Ministério de Música aqui da Igreja de São José dos Campos. A gente está muito feliz por receber vocês, vocês são especiais. Assim também como nós fazemos parte do Ministério. Aqui tem só um pedacinho, a gente vai apresentar cada um para vocês. Começando aqui do meu lado Acho direito. melhor cada um se apresentar. Sim, começando aqui do meu lado direito. A gente fala o quê? O nome e o que mais? Tudo isso aí, tudo quem é você. Nome, idade, quem é você, o que você faz aqui, bem? Bom, sou o Vitor, tenho 18 anos, sou violonista do Ministério de Música e às vezes participo do vocal também. Próximo? Assim já? É? Bom, meu nome é Amanda, eu faço parte do vocal, eu tenho 38 anos e o que eu digo mais? Tenho 3 filhos e sou casada. Eu ia falar que a Amanda tem uma van. Quase isso. Planejo. Próximo? Meu nome é Júlia, tenho 21 anos, faço parte do vocal e tenho um filho. E Sou é noiva. isso aí. A gente não... A gente, todo mundo tá cansado de saber, né? Bom, já que a gente entrou nessa parte de que cada um faz no ministério, eu queria saber como que cada um entrou no ministério. Quem que vai falar primeiro? O Vitor. Bom, eu entrei no Ministério Só cola um pouquinho mais o microfone. O tempo exatamente eu não vou lembrar, mas eu entrei no Ministério e eu estava tocando bateria, ali foi o início, na verdade, que eu comecei na música. Aí eu entrei no Ministério tocando bateria, fui para o Meia Lua, fiquei bastante tempo no Meia Lua e depois eu tive que ir para o violão para compor elenco, vamos dizer assim, que estava na falta, e eu aprendi violão, meu professor aqui do lado. E a partir daí foi violão pro resto da vida agora. Você gosta de tocar violão? Óbvio. Som. Próximo. Bom, eu ingressei no Ministério de Música com o conjunto de adolescentes da ADEC há praticamente 20 anos atrás. Nós éramos um grupo de coreografia e depois a gente passou a revezar com o Ministério de Música, porque tinha muitos adolescentes que cantavam e tocavam, e o Ministério eram sempre as mesmas pessoas. Então, na época, a nossa líder propôs, e o líder do Ministério aceitou, e a gente ficava revezando com o Ministério. Até que cada um tomou um rumo, alguns casaram, outros mudaram de igreja, e aí a gente continuou compondo o ministério e estamos aí até hoje. Foi assim que eu cheguei aqui. Bom, eu sempre cantei na Assembleia, eu vim da Assembleia, acho que eu sou a única que veio de outra igreja. Olha só. Mulher assembleiana. A maioria nasceu aqui, basicamente, ou se converteu aqui. Ela é uma Eu nasci no bleia. hospital. Ela é uma bleia grega. Eu sou uma bleia. Mas eu sempre cantei no grupo dos adolescentes, crianças, jovens da Assembleia. E quando eu vim pra cá, meu pai já me dedou pro Alan e falou, ela canta. Aí eu fui convidada e fui ficando. Mas eu sempre gostei de cantar e foi isso. Para quem não sabe, o Alan é o líder do Ministério de Música. Ele, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, mas ele está há um bom tempo já, né, como líder. Já perdi até as contas. Mas e aí? E você, como é que você Eu ia entrou? perguntar, e você? Tá indo assim? E atravessar. Bom, foi meio louco, ainda fica assim, meu Deus, como eu entrei aqui. Mas foi no culto dos jovens e dos adolescentes, que aí eram os adolescentes que iam fazer o louvor, e eu vim, né? Não tinha só o Vitor, né?
O Vitor estava cantando, estava começando também a cantar. E aí, com os meninos que já estavam no ministério, e aí eu cantei no sábado. Aí no domingo eu estava ali atrás, aí no domingo o Alisson chegou, o Alan estava passando, o Alisson parou assim e falou assim, ó, ela canta, tá? Aí o Alan falou assim, você topa entrar? Eu falei assim, topo. Aí mesma semana eu já entrei, mas foi assim, foi bem do nada. Geralmente quem para no Ministério de Música de alguma igreja sempre faz parte de algo musical em algum momento, né? Você nunca vem do nada, você sempre vem por algo a ser feito ou completar o elenco, né, Vitor? A gente vai convivendo e vai aprendendo e ali você decide se você quer mais ou se você quer manter. Uhum. No caso do Vitor, ele quis mais, né? Ele começou, eu estou relembrando aqui, ele começou cantando o Conjunto das Crianças, hein? Ele era vocal, bate o sino pequenino, que a gente ensaiou muito. Vitor, Pedro, Karen, as crianças daquela época sobrou ou ficou o Vitor e o Alisson, daquele conjunto das crianças que eu ensaiava naquela época. Lembrei agora. A Amanda sempre cuidando das crianças. Eu fiquei muitos anos nessa linha. Eu era tipo a tia Érica de hoje. Eu fiquei desde que eu me converti em 2002 até o nascimento da Isabelle, 2009, que aí eu me dedicava ao ministério e à salinha. Mas aí chegou uma época que não deu mais para conciliar os dois, porque eu dava aula na escola dominical também para os adolescentes. E aí eu tinha que me concentrar em algo e focar, né? E eu abri mão de todos e fiquei exclusiva no Ministério de Música até hoje. Bom, e só terminando, no Ministério de Música foi onde eu realmente me encontrei, né? Encontrei o que eu gosto de fazer, o meu chamado, enfim. E você? Longa história. Na verdade, não era nem o Alan, nem a Amanda, nem a Keila. Foi na época que era a Kênia que estava aqui. Eu tinha meus 5 para 6 anos. Já começava a tocar violão ali e tudo mais. Só que... Não, o Alisson tem uma história engraçada, vou contar, hein? Qual delas? Ele tocava violão imaginário. Ele tocava violão na Bíblia. Quando começava o culto, ele ficava tocando, fazendo as notas na Bíblia. E daqui da frente, o pessoal que estava tocando reparava, né? Falava, nossa, o Alisson fica tocando e ele faz as notas, ele troca os dedos. Esse menino vai tocar, esse menino vai tocar. Mal sabia eles que em casa o Alisson já tocava. O Alisson tocava aqueles violãozinhos de festa, sabe? Aqueles violãozinhos que tem 4 cordas. De brinquedo. De brinquedo. Ele tocava aquilo ali. A gente tem até uma foto junto, eu incentivando ele a tocar. E não que eu soubesse tocar, mas eu ficava ensinando ele, vai, fica aqui, nananã, e a mãe arrumando a casa, e a gente tinha os instrumentinhos ali, e ele ficava o tecladinho e aquele violãozinho. Até que ele ganhou um violãozão. Na verdade, ele ganhou um violão de verdade da nossa avó. Aí ele deslanchou. Foi. E aí, para entrar no ministério em si, aqui da igreja, eu não comecei no violão. E aí poucos sabem dessa história. Eu comecei, na verdade, o Alan era baterista. E isso antes dele ser líder aqui do nosso grupo. E aí ele estava na final da sua adolescência ali, ensino médio e tudo mais. Ele começou a faltar nos cultos de terça e quinta. Tinha culto de oração na terça e estudo bíblico na quinta. E aí o Ministério de Música ele sempre tinha aqui, né, que está presente, porque era uma programação da igreja. E aí tinha quem tocasse violão, tinha baixo, tinha quem cantasse e tudo mais. Mas aí começou a não ter quem tocasse bateria. Aí eu estava passando na salinha que tem aqui atrás, num domingo à noite, brincando com a criançada aí. E aí o Ministério de Música estava tendo uma reunião dentro da salinha. Aí como é vidro, né, na hora que eu passei pela porta assim, que a Kênia me viu, ela deu um grito, falou, Alisson, volta aqui, vem cá. Aí eu abri a porta, entrei, achei que ela fosse me pedir alguma coisa, falar algo assim. Mas ela falou, olha, a partir de hoje você está no Ministério de Música. Aí eu só... Tá bom, né? Aí eu comecei a tocar criança queria terça e brincar. quinta.
Aí, Essa criança nunca foi criança, gente. então, né? Aí, a partir daí dos meus 6 anos, comecei a tocar bateria, terça e quinta. Aí foi um domingo ou outro de manhã na escola dominical. E depois disso eu já estava tocando violão, que foi o meu instrumento principal aí por vários eu tenho anos seguintes. Eu tenho outro. Lembrei, hein, Qual? gente? Lembrei. Aí, nessa de se descobrir, ele começou a tocar o violão e meu esposo, na época, fazia parte do Ministério de Música, falou assim, o Alisson tem muito futuro, vamos botar ele na aula de violão. Eu falei, vamos, né? Aí o Alisson foi fazer aula de violão com um rapaz que dava aula pro meu esposo. E aí, quando chegou na aula, o Alisson fez 1, 2 aulas, aí o Denis veio meio triste para casa. Falei, o que foi? Né? Não, o Léo está falando lá que o Alisson não vai ter muito futuro, não, porque ele dá aula para ele. Como é que ele vai ficar lá? Ele falou para a gente botar ele no conservatório e Nossa, tirar ele teve de lá. dessa. Aí eu falei, mas como assim, cara? Ele quer aprender. Aí o Denis falou, mano, o Alisson já sabe. Ele vai ter que, alçar outros voos, porque lá na aula com ele vai ser aquele beabá que eu estou aprendendo. E ele já tem um negócio para música aí que é do espírito, não é só dele, de ter que aprender. Ele já sabe muita coisa, ele tem que ir. Quase fui pra Bahia numa dessas daí. Isso aí é verdade, viu? Aí foi. Quase fui pra Bahia. Meu pai quase que me manda pra lá. Oxente. É, É Caracarajé. estudar no conserva. Aí, nessa do violão, ele foi... É aquele negócio que eu falei no começo, né? Você escolhe, ou você mergulha, ou você fica no raso, você molha só o pezinho. Ele foi se dedicando, foi aprendendo, e os instrumentos ele foi tocando de ouvir. A gente tinha, no Ministério de Música da formação passada, que hoje esses irmãos estão em outras igrejas, pessoas muito feras na música, pessoas que tocavam de ouvir, que afinavam os violões, que era fera demais. E o Alisson veio nesse ritmo. E hoje a gente costuma brincar que a música está no sangue, mas em alguns ainda falta circular. É mais bizarro ainda quando você vê o nosso filho. Cara, Aí veio, Parece que tá indo aí aí veio pelo mesmo caminho. O Luca está indo no mesmo caminho. O Luca tem um mãozão de tecladista, minha filha. Quando ele vê um teclado, ele já quer mexer lá. E outra, quando você tem o espaço e tem o tempo para se dedicar, as coisas começam a florescer de outro jeito. Na minha época, na época do Alan, de adolescente, a gente não teve tanto incentivo assim na música. Era um hobby que a gente praticava na igreja e não tinha assim um instrumento em casa para, né, continuar ali. Eu arrisquei fazer algumas aulas de música um tempo, a teoria musical. Quando passou para a aula do teclado, eu falei, Jesus, obrigado. Que o Tenha Senhor compaixão me deu de uma mim. voz. Então, assim, eu desisti de fazer aula de teclado, porque eu percebi que a gente estava naquela corrida de compor o elenco, como o Vitor comentou aqui. E, dentro de mim, o Espírito Santo me incomodava. Falava, filha, não é isso, não é isso. Deixa aqueles que vão ser, mas não é você. Aí eu me conformei. Eu fui atrás da aula de música, eu fiz algum tempo vocal. Não sou mega expert, jamais. O Alisson luta comigo aqui. Inclusive, eu já estou rouca, porque, dependendo do jeito que você usa, né, a voz, sem aquecer e tudo mais, dá nisso. E aí eu percebi que a gente precisa se dedicar naquilo, não só naquilo que você faz, mas naquilo que você gosta. Eles começaram fazendo algo que precisava ser feito, mas depois eles focaram e se decidiram por algo que os atraíram e que os mantém, que é um foco, né? A gente precisa de um foco. Você é multi? Eu sou multi, mas eu gosto disso. Hoje ele toca teclado, toca violão, já arriscou no sax. Um tempo atrás a gente tinha um sax. Riscou um sax. Arriscou no sax. Arriscar não, arrisquei. Não danifiquei nada, hein? Mas hoje tem foco, né? E hoje a gente tem um direcionamento. Igual, as crianças estão crescendo e elas já estão vendo o que elas gostam e a gente já está incentivando. A minha filha, por exemplo, ela gosta de bateria. Mas a gente incentivou antes um instrumento de corda. Não deu muito certo. A gente comprou um ukulele para ela, ela tem acesso ao violão lá em casa, do Alisson e tudo mais, mas ela se encanta com a bateria. Ela gosta de fazer barulho. Então,
o que, que os tios fizeram? O Alisson já deu uma baqueta para ela, o Alan já treina ela nos finais dos cultos. Então, hoje há um incentivo maior. Na nossa época houve, mas hoje há muito mais. Então, vem aí a nova geração com tudo. Inclusive, a Lívia já tocou com a gente no Ministério no domingo de noite. Ó, Nossa, tocar, quando a gente tocava no Ministério Amanda nem de- chorou. Nem um pouco. Tocar no Ministério à Noite era o nosso auge. Tocar numa apresentação era o nosso auge, porque a gente estava no meio dos adultos, né, naquela época. E hoje ainda é. Ainda dá um friozinho na barriga, há muita responsabilidade, mas há um time entrosado. Né, há uma diferença daquele tempo atrás para hoje. Eu sinto que cada vez mais a gente está mais firme, está mais unido, está mais, né, entrosado com aquilo que a gente precisa fazer. Isso é uma questão que realmente eu que já estou aqui daqui a pouco vai fazer 20 anos, gente. Onde que eu ia imaginar que eu falaria uma coisa assim? Mas também começou cedo, né? Eu vejo dessa forma também. Já o nosso grupo ele já teve várias formações aqui, né? Pessoas que já passaram aqui, algumas não estão mais aqui, ou em outras igrejas, ou teve até alguns que simplesmente estiveram aqui já, mas hoje preferem ficar ali no banco apenas assistindo e participando dos cultos. Enfim, tem de tudo um pouco, né? E a gente vê que essa questão de toda a espiritualidade da coisa, porque querendo ou não, a gente está aqui, depois que você passa dessa euforia daquela questão de quando você é criança, você não está entendendo muito bem, você passa a ter uma maturidade maior, você entende qual é o seu papel na frente ali da igreja. Eu vejo que o grupo hoje ele lida muito melhor com isso. Acho que a nossa equipe ela já foi sim, uma referência assim, no meio do congregacionalismo ali, já se fez conhecido por conta disso, de ter um bom entrosamento musicalmente falando, né? Depois acabou vindo a questão da falta do elenco, né? Que o Vitão trouxe aqui pra gente. A gente ficou realmente assim bem defasado. Já teve culto que a gente vinha para cá fazer louvor, era violão e bateria, ou às vezes só violão, né? Um domingo à noite com a igreja cheia e tal, para uma igreja que como a nossa, que nunca tinha visto, era sempre banda completa, vamos dizer assim, né? Teclado, guitarra, violão, contrabaixo, bateria. Chegou uma época em que a nossa líder, que hoje está no nosso meio novamente, a Gidilene, ela fez escala de 5 grupos de 10 pessoas. 50 pessoas. Era muita gente, Às vezes a gente tinha que repetir, porque um ou outro tinha que faltar ou precisava fazer outra coisa. A gente era uma equipe de adolescente praticamente gigantesca. E a gente se juntava com outros, né? E a gente sempre estava fazendo eventos na rua, a gente fazia muito teatro, a gente precisava de gente. Teve uma vez que essa nossa amiga hoje, nossa líder, fundadora desse grupo, a DEC, a gente lotou um ônibus e foi para Brasília fazer teatro na rua. A gente ficou numa rua onde a igreja congregacional era a única igreja da rua, o resto era um todo aparato de centro espírita. A rua era cheia de centro espírita. À noite a gente deitava para dormir e ouvia os atabaques. E a gente pensava, amanhã nós estamos cedo no evangelismo. E a gente ia para a rua sorrindo, cantando, fazendo teatro como se não houvesse amanhã. Então, esse grupo era contagiante. Como hoje os jovens é para a igreja, né? Tanto que o recadinho lá no bíblico é para os jovens. Os jovens, vocês são fortes. Porque isso faz parte da juventude. Esse agito, esse vamos, esse eu te ajudo, faz muito, muito sentido para a juventude. Então, quando um não quer, o outro arrasta, o outro chama, o outro vai. E assim era o grupo. O grupo tinha muitas pessoas e tinha pessoas que não eram membros da igreja. E também não eram filhos de membro da igreja. Eram colegas da escola. Era gente que vinha uma vez, gostava e ficava. Então, nossa líder sempre envolvia o pessoal e fazia com que eles trabalhassem. E isso gerava aí coisas e coisas para a gente fazer. Né? E foi assim que eu vim parar aqui. Fazendo coisas, trabalhando, se juntando, e quando você vê que você está envolvido, você está querendo, você se converte, você fica, e você vai lutando.
E o tempo vai passando e vem vindo os seus, vem vindo os outros, que dá nisso. Se a gente mostrar, ensinar, incentivar, cultivar, a florzinha cresce. Trazer um outro assunto aqui, né? Falando disso. Todo mundo aqui é ministro, né? Todo mundo aqui conduz as igrejas e toca a questão dos... Todo mundo aqui, sim. Eu entendi. Mas eu queria até mesmo trazer essa conversa, levantar esse tema aqui com vocês. Eu ouvi um pouquinho de cada um aí. De forma rápida. Para a gente entender como que vocês enxergam essa questão da administração da igreja. O que vocês quiserem falar, como que isso deve ser feito, o que significa isso para vocês, qual que é o papel de quem está conduzindo, ou do grupo inteiro aqui, né, durante o momento de culto e tudo mais. Quem quiser começar aí. Pode começar, então. Não, eu não. Eu fiz a pergunta. Eu não, acabei de falar. Próximo, Júlia. Bom, pra mim faz mais ou menos um ano já. Um ano não, já faz um pouco mais de um ano que eu comecei a ministrar. Foi aqui na igreja, eu só cantava na assembleia mesmo, não fazia nada disso. Quando ela falou, não, vou deixar uma escala aqui, cada domingo um vai ministrar. Eu falei, putz, ferrou. Mas eu sabia que eu tinha alguma coisa que me chamava para ministração. Então, assim, era engraçado porque na semana, eu ficava, meu Deus, e agora? Será que eu vou fazer? Que música que eu vou colocar? Eu achava que tinha que ser eu que ia escolher. Agora eu estou muito mais, flui mais naturalmente. Durante a semana você vai orando, você vai até pensando em músicas, igual aconteceu na quarta-feira. Eu estava cantando uma música no chuveiro. Aí chegou aqui, a gente cantou ela na quarta-feira, de noite. A Kelita escolheu ela. Então era para ser cantada aquela música. E é uma música que a gente não canta faz um tempão. E para mim, cara, eu acho que o louvor basicamente é o que chama todo mundo para prestar atenção e finalmente se entregar realmente para o momento em si, né? Para tentar se desligar e levar o povo à adoração. Tem vezes que eu consigo, né, colocar, por exemplo, uma breve historinha, né? Como se fosse, uma sequência nas músicas. Então, primeiro a gente adora, depois a gente... como é que eu posso colocar aqui? As suas músicas tinham uma sequência Tem uma meio lógica, sequência né? lógica, né? Eu procuro ter uma sequência lógica e não cantar uma música só por cantar. Claro que tem vezes que só sai adoração, então, mas assim, eu sempre procurei ter esse tipo de finalidade. Ter uma sequência em si. Mas eu acho que eu senti uma coisa muito diferente no domingo passado. Eu trouxe o negócio de manhã, né? A pregação de manhã. Mas domingo à noite eu falei, cara, eu acho que é isso. Pra minha vida. Porque sabe quando você fala assim, você se encaixou, sabe? Acho que era isso que faltava ali, aquela pecinha terminar de encaixar. Para mim ter a certeza que é na ministração que é o meu lugar. Mas isso. Amém. Todos nós sentimos algo especial naquela noite, né? Através da sua vida. Próximo. Bom, eu comecei na ministração nos cultos de jovens, que foi escalado pela Melissa e pelo Alisson também. Aí, a partir desse momento, a gente procura entender o que precisa para ministrar, o que precisa fazer, qual a preparação que a gente deve ter, né? Não é somente preparar a voz, o físico, você tem que preparar o espiritual também. Então, o jejum é importante, a oração é importante, o seu decorrer da semana é importante, as escolhas da música tem que haver uma sequência lógica das músicas, para que você
possa receber a resposta da igreja, como adoração a Jesus Cristo, né? E isso é muito importante. Desde que comecei a ser escalado para ministrar, tenho tido esses preparos e surreal a resposta que a gente recebe, tanto de Deus quanto da igreja. Você percebe que é uma leveza assim tremenda depois que acaba tudo. Acaba assim. Segue depois com o culto, mas é muito gratificante. E é importante falar que não é uma essa resposta da igreja, não é uma coisa assim, como se a gente precisasse disso, né? Mas é uma coisa Isso. que a gente tem um papel, a gente tem um dever aqui para cumprir. Isso é um serviço. Como que a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa? Parece que né? é algo que completa a conexão, né? Isso. Você Então, fala, quando a gente igreja- vê É natural, a né? Isso A gente acontecendo. vê. respondeu é porque era para Aham. ser. É que é o objetivo do ministério, né? Conduzir a igreja a uma adoração. Aí precisa dessa resposta, a gente precisa trazer isso para a igreja. É engraçado porque quando você começa nessa parte assim de jejum, uma oração em casa, uma coisa, parece que o mundo espiritual abre para você e aí que você tem mais batalha ainda, tanto física, né, nos trabalhos, enfim, coisas que vão acontecendo na semana que vão te ocupando. E é engraçado porque tudo você vai vendo, cara, tá tudo dando errado, mas às vezes é literalmente para você conseguir, não, agora sim, eu vou focar e não vou deixar de ler a Bíblia, eu não vou deixar de orar. É agora que eu vou firmar meu pé. E foi engraçado para mim. Aí vai entrar no outro assunto. Deixa a Amanda falar. Vai. Eu vejo essa questão da administração como algo único, né? Porque é algo que você precisa fazer ali um link com a conexão. É essa. Você precisa estar conectado para que outras pessoas consigam se conectar, apesar do mundo delas. Porque quando você chega na igreja para prestar culto, cada um vem com a sua bagagem. E o momento do ministério de música, o momento da música em si, do louvor, ele é um momento ímpar, onde todos vão se unir em uma só voz, em um só coração, para adorar aquele que é digno da nossa reunião. E, às vezes, as pessoas não estão desconectadas, elas não estão preparadas para aquele momento. E a ministração, nessas horas, faz toda a diferença. Aquilo que você recebeu de Deus durante a semana, para você passar ali, e aquele que está no banco perceber que ele precisa se entregar também naquele momento. Aí as pessoas choram, as pessoas se ajoelham, levantam as mãos, pulam, se emocionam. Por quê? Porque faz parte da conexão. É um momento de conexão. Porque quando você senta para ouvir a palavra, você não está ali participando verbalmente, fisicamente, você está ali ouvidos. Você está no seu momento, Deus fala comigo, né? Essa é a lógica do nosso sistema. Você vem na igreja se alimentar, mas em tudo você pode se alimentar. Mas o principal é a palavra. Então, no momento do ministério, há também uma alimentação. Há um quebrantamento, há um momento de reflexão, praticamente de nudez da pessoa diante de Deus, diante dela mesma, dos seus medos, das suas angústias, de tudo que ela vive. Então, é um momento em que é especial para todos, tanto para quem está no banco, tanto para quem está no altar. É diferenciado. E quanto mais você se dedica, mais Deus faz. Isso é evidente no nosso meio. E também, às vezes, há uma dedicação, não há uma resposta, um retorno da igreja, não por conta de não estarem querendo fazer aquilo, mas por não estarem em um bom momento, porque isso acontece com todos. Às vezes a gente vem na maior conexão e chega aqui tem um chorando, chega aqui tem outro sorrindo, tem um com a notícia que vai ser pai, tem outro com a notícia que a avó morreu lá não sei na onde. Então, há muitos corações para ser quebrantado nesse momento. Então, a ministração, ela vem assim
para, como diz os jovens, para lacrar. A ministração, às vezes, fala profundamente o coração daquele que quer ir embora, daquele que não sabe nem por que veio, mas só sabe que veio. E ali ele fica, e a palavra faz o que tem que fazer, e Deus trabalha, e as coisas acontecem, e a gente sai daqui, no gás para voltar, para renovar, para estar junto, e é isso. A ministração faz muita diferença. A gente tem que sempre se preparar e estar preparado, porque do mesmo jeito que você fala para alguém algo que Deus falou com você, ali você recebe novamente a confirmação daquilo e um pouco mais. Nas ministrações que a gente faz, Deus sempre fala com a gente também. A gente não está só passando, a gente também está recebendo. Tem que aprender a se escutar quando você está ministrando, né? Que às vezes, opa, eu estou falhando nisso aí que eu tô falando. Mas a ministração é sempre um desafio, né? Porque é o que vocês já falaram, é conduzir a igreja em adoração, né? Então, para mim, eu sempre penso uma coisa. A gente é uma igreja com várias faixas etárias. Então, tem desde dos senhores até as crianças. Então, como conduzir uma igreja com uma diversidade tão grande em adoração, né? Porque, às vezes, eu vou colocar uma música aqui e o senhor não vai conhecer. E tem uma pessoa ali que ela não vai conduzir a adoração dela, né? Claro que tem gente que preza mais pela letra da música, mas tem gente que ela só vai começar a adorar quando ela souber da música, né? Quando ela souber cantar. Então, isso é muito interessante de você ter esse policiamento em que música você vai selecionar. E também, uma coisa que eu aprendi é você orar, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer escutar? O que o Senhor quer que nós, a igreja, te louve e o que a gente vai levar em adoração para o Senhor, né? E é muito interessante que a resposta vem. Teve um tempo também, estou lembrando de outros. A gente vai conversando e a gente vai lembrando. Teve um tempo que o Ministério tinha um projeto, Viva as Músicas dos anos 80. Uma irmã, muito incomodada com o repertório da juventude, só tinha músicas, né, atuais que estavam na mídia, nas rádios, ela quis lançar um projeto entre nós e o grupo abraçou e a gente fez por algum tempo. Era sempre no meio do ministério, era 3 músicas atuais e uma música antiga, porque a gente percebia que durante um tempo a nossa igreja ficou com muitos idosos, né? E os 40 mais aí hoje, né? E esse povo sentia falta daqueles louvores antigos, o qual muitos nem conhecia. Tinha uns que a gente nem conhecia, mas a gente estudava, fazia tudo para tocar e cantar, louvando a Deus e incentivando eles a estar conosco também na adoração. Nós tínhamos uma membra no nosso meio, ela tinha seus 90 mais, e ela amava quando a gente colocava os salmos e hinos junto com o Ministério de Música. Então, aí a gente passou a fazer as inovações, né? Dar uma nova roupagem para aquelas músicas, para que elas não saíssem do nosso meio, mas também não fossem tocadas como marcha fúnebre, né? Porque os jovens, quando você pega um jovem aí cheio de worship, que fala? Worship, tocar da Sepultura saiu, né, bem lento, como manda o figurino, parece que entedia e faz com que as coisas não fluam. Mas hoje, graças a Deus, a nossa mentalidade mudou demais em relação à música. Hoje a gente entende o sagrado, né? A gente é diferenciado nisso. Nós temos o nosso momento ministério, nós temos o nosso momento de salmos e hinos, nós temos um conjunto que faz músicas lindas aqui, e tudo para a honra e glória do Senhor. Eu acho que hoje a gente vive uma fase em que está tudo dosado. Nós temos ali os nossos workshops, nós também temos as nossas marchas fúnebres e está tudo certo. Hoje nós estamos resolvidos na música. Há espaço para todos aqui na Congregacional em São José dos Campos. Há lugar na mesa. Com certeza. Há lugar na mesa. E faltou eu, né? Faltou você. A questão da administração, a primeira coisa que eu sempre tento prezar e lembrar disso, né, para não esquecer, é que
isso aqui é um trabalho. A gente não está aqui... É diferente. Né? Não significa uma maior ou menor importância. Eu estou dizendo que o que a gente está fazendo, né, na frente da igreja, cantando uma música, tocando um acorde, seja lá o que for, ministrando algo, falando, né, palavras ali que vão de encontro aos corações, isso primeiro faz parte de um trabalho, né? E é o trabalho, justamente, acho que todo mundo falou isso aqui, né? Conduzir a igreja à adoração. Então, nós somos canal. E o Vitor ele falou sobre a questão do preparo, sobre a questão faz a diferença você se preparar, faz a diferença você se conservar, né? Você tem toda a questão da santificação, porque olha só que legal. Se você é uma pessoa que precisa ser usada ali como um canal para levar as pessoas a uma adoração a Deus, se a sua vida não está conectada nisso daí, para onde que você vai levar essas Se o pessoas? seu canal tá sujo, já era. Se está obstruído ali e tal, não vai subir ninguém, como diz no filme, né? Mas a gente fala numa brincadeira assim, mas isso é verdade. Para onde que você vai levar as pessoas? É bom a gente falar sobre isso. Antes, há muito tempo atrás, a gente tinha uma líder que falava assim, gente, a coisa aqui é séria. Estar aqui é leve e ao mesmo tempo é pesado. Se você não estiver bem, nem vem. Ela já falava assim pra gente. Era uma forma dela dizer assim, tá difícil, tá pesado, conversa com alguém, procura, se não for eu, outra pessoa, tal, porque vai ter dias assim. E a gente não pode fugir disso. A gente tem que se lembrar quem somos e para que estamos. Então, quando você se pega, poxa, quem sou eu? Eu sou nova criatura, não posso ficar assim. Agora, para que eu vou? Para agradar a Deus, eu não estou agradando? Realmente, eu tenho que dar meia volta, me consertar e continuar, não parar. Não vou participar mais porque eu brigo muito com a Alice, não quero mais participar. Não, esse não é o caminho. O caminho é servir. Servir, servir e servir. E a gente, para servir, precisa estar bem. Precisa estar conectado, né? E nem sempre a gente está bem. Conectado a gente está, mas nem sempre a gente está bem. É preciso reconhecer isso, tratar isso, para que as coisas fluam e a gente possa ser sempre um canal de bênção. Porque nós escolhemos estar aqui. Nós fomos capacitados e chamados para estar aqui, mas quem escolhe permanecer é eu e você. Deus nos dá a força e a gente escolhe. Eu fico ou não fico? Eu faço ou não faço? E aí é por nossa conta. Tu, porém, permaneça. E aí, complementando, tem uma coisa que mudou bastante em mim, foi a questão de... A gente já teve muito isso daqui. Hoje eu acho que, a nível de repertório, eu acho que todo mundo, quando escolhe as músicas e tal, enfim, tem sido muito positivo. Né? O que a gente tem feito aqui tem sido muito bom. As experiências que a gente tem vivenciado. Mas antes a gente até tinha, a Amanda vai lembrar disso daí, a gente até tinha aquela coisa, poxa, mas não vai ter nenhuma música agitada? Poxa, mas não vai ter nenhuma música assim, nenhuma música tal. E beleza, às vezes você até colocava... Ficou... Opa, o microfone. Às vezes colocava até uma música meio fora de contexto, só pra encaixar e ter uma música agitada. Encaixar. Aí, nossa, aí que tá o problema. Não vai encaixar. Aí, às vezes, você não tá sentindo que era para ser daquela forma e você acaba cedendo para... literalmente, isso que você falou, né? Encaixar. Enfim. Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é por que a gente vem para cá. E agora não é a gente apenas como ministro ou parte da equipe de louvor. Eu estou dizendo a nossa reunião, o nosso ajuntamento aqui. É para prestar um culto. Olha só essa palavra. Prestar culto. Gente, você está vindo aqui entregar. E, na maioria das vezes, a primeira coisa que a gente já quer pensar é que o culto é para mim. Eu tenho que sair bem do culto. Ou eu tenho ouvi que... muito isso. Eu acho que vocês Exato. também já ouviram. Nossa, o culto hoje foi estranho. O culto hoje foi... Hoje eu tenho a noção de que eu prestei um culto relaxado. Eu prestei um culto excelente. Eu vim, eu me conectei, eu me entreguei, eu me doei. E eu não costumava usar esse tipo de colocação.
E depois que eu aprendi isso, jamais, eu aboli. Porque o culto é eu que estou prestando. Se tem alguma coisa de errado com o culto, sou eu. Porque Deus é perfeito. Né? Então, quem é que está ali bambeando? Que não se conectou direito, que não fez o que devia fazer, que não se entregou? Eu. Então, eu acho isso hoje uma vergonha. Eu ouvi de ministros, ouvi de participantes, ouvi de irmãos que vieram ao culto, esse tipo de colocação. Porque não entendeu o propósito de estarmos reunidos. Acho que a primeira coisa para todo cristão, né, é lembrar que você veio oferecer o quê? A sua vida. Ponto. É você ali, diretamente para Deus. Então, tudo que vai acontecer durante aquele culto faz parte da sua oferta, ou deveria. Né? Então, uma música que você está cantando, um gesto que você está fazendo, tudo isso tem que expressar a sua adoração. E, em consequência, o resto das coisas que vai acontecer, talvez você receba e você se sinta edificado também. E geralmente isso vai acontecer, tá? Quando você vem aqui com um propósito certo, com o coração certo e entrega o seu melhor diante de Deus, o resto das coisas vai acontecer. Você também vai ser abençoado fazendo isso. E é aí que a mensagem fala ao seu coração. É aí que as músicas, a ministração, tal, também podem vir de encontro ao seu coração. Ou mesmo que não vá, você fez a sua entrega, você não tem esse sentimento, né, como você falou, mas talvez o irmão que está do seu lado ali, cara, para ele foi a melhor experiência que ele já pode ter tido, né, na sua vida. Então, acho que é a primeira coisa, a gente mudar essa consciência, e eu digo isso no geral, né, o cristão em si, de que ele tem que vir para a igreja, ele está vindo entregar, ele está vindo oferecer algo, que é a vida dele. Então, por isso que a gente fala, o preparo, que a santificação, coisa que não é apenas para o ministro, não é para quem está apenas aqui, isso é uma coisa que deveria ser para todo cristão. Né? A gente é chamado a atenção para conservar, né, a nossa vida. E essa questão de música, de repertório e tal, como eu estava falando, né, às vezes você encaixar alguma música que só porque, todas as músicas que eu escolhi aqui estão meio worship, ou música lenta, tal, não tem nada aqui para cima, para bater palma, tal, que acho que uma das melhores coisas que me aconteceu foi abrir mão disso. Eu acho que, inclusive, já tem um bom tempo que eu, por mim, não coloco alguma música que seja agitada, assim, lá para cima mesmo, aquela questão de música de festa, de celebração. Existem outras músicas que falam, a gente está gostando muito de ouvir Projeto Sola e tudo mais, né? Eles têm letras excelentes que celebram e exaltam o nome de Cristo, mas não necessariamente é aquela música, aquele beat, né? Aquela coisa que é para cima, para bater palma e tudo mais. E o que tem de errado nisso? Nada. O problema é que aí é a gente querendo se agradar da coisa. Né? Músicas assim tendem a fazer com que a gente fique mais agitado também e tudo mais. Aí vem aquela questão de dopamina e tudo mais. E é por isso, esse é um dos motivos também do worship está se popularizando muito. Tem muitos elementos, muitas camadas ali de instrumentos, coisa que você não percebe, você não controla isso, mas naturalmente o seu corpo, sua mente tende a aceitar melhor isso. Por isso que muitos preferem. Você tocou num ponto que não é muito estudado, né, no meio das igrejas. Eu digo das igrejas porque eu tenho parentes assembleanos, tenho amigos adventistas, tenho amigos quadrangular. Então, assim, a parte sensorial, a parte química do cérebro, onde a música pode tocar, não é explanada na igreja, não é estudada nos grupos. E a música tem esse poder, né? Então, quando a gente passa a se entregar, você passa a estudar, você passa a entender por que certas emoções vêm com certos tipos de música. Por que as pessoas têm a tendência de seguir padrões. Ou seja, é uma festa, então vamos colocar só músicas de festa. Não, gente, é uma festa, mas a gente precisa refletir em todos os momentos. Numa festa, num velório, né, num piquenique, numa praia, num passeio. Sempre há tempo para reflexões. E a música traz isso.
A música te leva a refletir. A música te leva a se quebrantar. A música te leva a entender coisas. Hoje, a maioria das músicas são histórias bíblicas, contemporanizadas. É assim que você fala? Contemporâneo, né? Aquela música lá. E eu me despedi dos meus pais. É o quê? É Bíblia. Então, quem conhece as histórias vai se identificar e vai começar a entender. Quem não conhece vai buscar saber. Fala, nossa, por que essa pessoa se despediu dos pais? Por que ela queimou as carroças? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Esses tempos atrás, minha filha chegou em casa e falou, ô, mãe, isso aqui não tem nada a ver. Eu falei, é mesmo, filha, vai lá dentro e lê para mim. Depois você volta. Aí ela voltou. Eu falei, e aí, foi qual Judas? Aí ela olhou para mim e tem 2? Falei, então volta, estuda mais um pouquinho. É assim mesmo, é assim mesmo. Ela Aquele deu meme risada. que voltaram para avisar lá, né? Ela deu risada e percebeu que ela não estava entendendo porque ela não conhecia a Bíblia, que ela adotou como regra de fé e prática. Eu falei, isso acontece com a gente. Às vezes a pessoa está caída e fala assim, eu não vou cantar pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Fui despedido hoje. Filho, isso é no plano espiritual, acorda. Está escrito lá, você é. Você tem que tomar posse daquilo que Deus fala que você é. Se você é, você é. Pode cantar, mesmo sendo despedido, mesmo brigando, mesmo algo fora do controle, você continua sendo mais que vencedor. Você pode cantar sim, bem. Abre a boquinha, vamos lá. Louva, canta, profetiza, você é. A Bíblia diz que você é. Então, quando a gente conhece, faz toda a diferença. Uhum. Todo ser que respire, louve ao Senhor, né? Então, se Então, você está respirando, por que você não está cantando? Louva aí, meu irmão. É engraçado que esse negócio de, vou colocar música ditada só por colocar. Vem com Josué lutar em Jericó. Aí vai aquela animação lá no alto, né? Mas, cara... Se dependesse desse pé aí pra marchar, não ia cair muralha nenhuma. Nada de muralha. Mas é engraçado, porque, cara, eu acho que também a postura em si aqui da ministração tem muito a ver também. Você, basicamente, não é só chegar aqui e cantar. Você tem que demonstrar. E meio que todo mundo, todo o grupo em si, né? Falo isso prestando atenção antigamente, como a gente era. Muito mais técnico, tipo, errava, um olhava pro outro e já acusou arregalado. Então, eu dou risada. Eu sempre dando dei risada risada ali. Eu sempre dei risada. Eu fecho logo o olho, porque eu fecho o olho. Eu dou porque risada. errou, foi eu. Mas assim, cara, errou. Cara, continua, sabe? Acontece. Eu já desafinei tantas vezes aqui cantando. No meio do influ aqui, eu desafinei umas 2 vezes. Cara, foi nervosismo, mas, cara, o cara lá de cima tá recebendo toda a adoração e, enfim, é o meu nervosismo. Aí tem gente que chega e fala, não tô bem hoje, tô bravo. Cara, é justamente este momento que você deveria, tipo, foi demitido hoje, eu tô bravo, não quero. Não, por favor, é nesse momento que você deveria estar, né? Aí o pessoal chega e fala, briga com alguém aqui, já não quer mais vir na igreja, já não quer mais tocar. Não, cara, não é desse jeito. Tem que, às vezes tem horas que dá vontade de pegar na mãozinha e falar, não, vamos lá, sabe? Vem com a Titi. Mas a postura aqui também no ministério é muito importante, eu acho. Principalmente porque é uma coisa que a gente tem visto diferença. E, enfim, não adianta você chegar aqui e só cantar. Tem a parte química do cérebro e tem também a parte, vamos pôr assim, teatral, a minha parte que a química gente do tem que cérebro demonstrar desliga. aquilo que a gente está Eu cantando. começo a chorar e ela vai Não adianta embora. chegar aqui e falar... É coerência, né? É a coerência. Você Você tá cantando algo pra cima, você esteja pra cima. Se você tá cantando algo mais profundo, demonstre isso também, né? E acho que isso também vai muito uma questão chamada confiança, né? Tem muito ministro que muitas vezes parece que está perdido. E muitas vezes isso desliga as pessoas que percebem do outro lado e elas passam a prestar atenção nesse tipo de coisa, que não deveria ter o foco, né? E aí o ministro
por essa questão de comportamento mesmo. É igual um pregador, tem que ter de preferência, né? Tem que ter uma boa oratória, tem que estar preparado para esse tipo de coisa, porque a pessoa está ali Um bom falando português. durante 30, 40 minutos, 1 hora, direto. As pessoas têm que ouvir, prestar atenção, entender. Então, assim, a postura, você mudar a entonação, alguma hora você vai falar alguma coisa mais alto, mais baixo, o seu corpo, você precisa exalar essa confiança de, não, eu estou fazendo isso porque realmente é isso que tem que ser feito. Né? E não simplesmente nossa, como que eu vim parar aqui? O seu corpo querendo se esconder, aquela questão da vergonha, né? Tal. Acho que todo mundo já passou por isso. Mas Não entendi, não. Faz, Caindo assim pra trás. mas faz parte do nosso desafio, né? Entrando atrás do coleguinha, assim. E ministrar sentado assim tem algum problema? Eu acho que não, viu? Acho que é até mais fácil. A perna treme, mas não vai, Cara, ninguém vai perceber. Pelo menos não vai cair, né? Sim. A perna que tá Não vai no pedal. tropeçar. No pedal treme. É engraçado porque quanto mais você... Vamos supor, eu senti muita diferença. No sentido assim, quando eu fiz. Você tem uma adoração em casa e você vai lá e fala, não, quando eu chegar lá, eu vou falar isso. Aí, tipo, você se prende a um roteiro e quando chega aqui, você já comeu bola, você se perde e pronto, já engoliu o sapo, já deixou aquele silêncio. Você fala, meu Deus, tá todo mundo quieto, socorro, por que a música não começou? Sabe? Você fica perdido. Mas é aquele negócio, eu parei de fazer isso. Eu tenho a minha adoração em casa, com as músicas que tá lá na playlist. Mas eu falei, cara, porque, assim, as coisas, claro, você precisa ter, né, um sentido. Mas, assim, antes eu escrevia exatamente aquilo que eu ia falar aqui. Então, eu me prendia muito. Aí eu falei, cara, não É um vou sermão? mais fazer Nasceu isso. para ser pregador, né? Mas, Eu não vou mais fazer isso. Aí, as 2 vezes que eu não fiz, eu falei, cara, como fluiu e como foi bom, tanto para mim, porque aí eu consegui prestar atenção na adoração em si, e parar desse negócio de, tipo, nossa, agora eu preciso fazer... Claro que é importante você ter um roteiro, mas, assim, sabe? É literalmente se entregar ao momento e viver o momento em si, na adoração. Agora, como vocês cantam e tocam, como vocês administram isso? Fala aí, Vê. Você toca e canta. Você toca e canta. Você é o bichão uma coisa mesmo, hein? antes do que a Júlia falou. Eu acho que primeiro da gente adorar aqui, o ministro ele tem que adorar em casa. Aquelas músicas tem que falar primeiro ao coração dele para você transmitir a homens fiéis e idôneos. Pegaram aí? 2 Timóteo Vai, 2:2. tu e faz o mesmo. Para você transmitir o que foi passado para você, né? Não adianta nada. Escolhi essas músicas aqui porque eu gosto muito dessa música. Eu gosto dessa música, vou colocar porque eu quero que a igreja conheça essa música. Mas a música não fala nada com nada, a música não é Bíblia, não fala... É aquela velha história do canal, o né? tal do tem sabor de mel. Tem sabor de... Se te viu passar na prova e não te ajudou. Sai Vê dessa. você na bênção. E primeiro tem que falar com você em casa. Às vezes, o que falou com você anotar, para você transmitir alguma coisa que tocou em você, tudo bem, né? Agora você também seguiu um roteiro aí. Eu fiz Aí é uma vez você e não deu muito certo. embalar o Espírito Santo. Você- Guardar ele não tem como fazer isso. Ó, Espírito Não é Santo, você vai receita seguir de bolo, assim, tá? assim, assim. E quando eu entrei, falei, meu Deus, como é que faz uma ministração? Eu pesquisei. ChatGPT. pesquisei. Eu juro pra você, como que faz uma ministração, não sei o quê. Cara, é normal, você tá lá em choque, é notícia, beleza, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me preparar? Gente, eu não sabia. Eu pesquisei isso- e peguei na internet. Isso tudo bem. A primeira vez Quando eu é peguei novo pra literalmente você, né? o roteiro na internet. Eu falei, acho que eu vou cantar essa. Tá ótimo. Mas, cara, eu não tinha uma preparação, um foco, assim. Antes eu achava que era uma coisa que tava além, sabe? Como se fosse uma coisa que eu não alcançasse. Eu me sentia um peixe fora d'água. Basicamente isso. Mas agora ela se sente um peixe dentro d'água. Ela é Agora dona fala- do mar agora. Sim, nossa igreja fica aqui no Aquário. Se você vem. Jardim Aquários, tem na
nossa cidade. Brincadeira, pessoal. Fala, Vitor. Você treme ou não Fala, treme Vitor. quando você tem que tocar e Como é que é? ministrar? Cantar e tocar? Cantar e tocar. Rapaz. Não vou falar isso que aí. é fácil. Agora eu peguei. Não é fácil, nem um pouco. Você tem que... É um estudo em dobro, né? Você tem que pegar o violão, você tem que tirar a música, aí depois você tem que escutar o vocal, divisão de voz, caso você seja do coro no fundo, ou a primeira voz quando você está ministrando. Isso é muito difícil. Tem que haver um A pessoa preparo... tem que entrar e não entra, né, Vitor? Isso. Isso é difícil, né? E é isso aí. Acho que tem mais algumas coisas, mas ele talvez vai saber. Uma pergunta aí pra complementar. Uma música nova é mais difícil você tocar? Tipo, uma música que você nunca escutou. É mais difícil você cantar ou você tocar? Você entendeu a Os pergunta? dois. Vocês entenderam? Acho que cantar. Mais difícil? Mais difícil. Eu vou por essa também, porque eu sou muito assim. Ah, você não conta. Não, é mais Você fácil. fecha o olho, você toca a música que você tá ouvindo agora. Por isso, No muitas Dia das vezes... Mães, vou contar. No Dia das Mães, a Erika pegou a música da internet na semana, sei lá, na quarta-feira, né? Não, e ela me ligou e falou, Cunha, não vai dar tempo de fazer nada pro Dia das Mães. Aí eu falei, como assim não vai dar tempo? Eu peguei essa música aqui, mas não sei se o Alisson vai conseguir. Eu falei, menina. Bota no colo. Parecia que a música era dele. Manda pra ele. Ele disse ainda que errou. Teve Ninguém vários percebeu. erros. Desafinei no dia, esqueci da parte da letra. Mas era Dia das Mães, tá Mas era tudo Dia das bem. Mães. E era uma música que falava tanto para as mães que ninguém nem prestou atenção nos erros. Foi por emoção, né? Todo mundo, 9 meses. Tá vendo aí, ministro? Tá vendo aí, ministro? Ali a música fala por si só, tá vendo? Vai ter coisa que- Exatamente. Não tem, Às vezes- às vezes não tem Né? a necessidade de ficar falando. Deixa a música fluir. Às vezes a música fala por si mesmo. Aí que vem aquele negócio. A coerência entre as músicas. Você precisa A Júlia ter falou uma forte coerência. agora, hein? Eu até fiquei com medo agora. Não, é porque eu vejo às vezes muita gente... Era você que tava pesquisando ontem? Exato. Eu tô falando por mim mesma. Mas tô falando assim, às vezes a gente se prende não, eu tenho que falar. Às vezes você chega aqui, irmãos, boa noite. Tipo, e a música vai falando por si só e todo mundo sai. Deus habita no meio dos louvores. E amém. Graça e paz é suficiente. É. O resto, o louvor vai conduzir. É aquilo que eu falei. Não adianta a gente querer empacotar, embalar o Espírito Santo, né? Vocês reparam como nós somos tendenciosos? Nós temos a tendência de nos imitar. Se uma pessoa começou ministrando no começo e no final ela orou, todos nós pegamos esse hábito. No final nós vamos orar. Não, no final, vamos ler um versículo, irmão? Todo mundo já, eita, agora ela vai pregar. Não faz parte daquilo que você estudou ou preparou para aquele momento. Às vezes você não quer encerrar com uma oração, mas como nós somos tendenciosos, a maioria das vezes é encerrado com uma oração, e está tudo bem. Só que o dia que você quiser fazer diferente, ou o dia que você, por um apelo emocional ou pelo um corte químico no cérebro, não quiser falar, irmãos, podem sentar, está tudo bem também. Porque isso se chama controle emocional. Às vezes a gente está ali e precisa encerrar, mas você não tem como. Então, vou jogar uma oração. Às vezes nem precisa. Aquela oração, vocês estão me entendendo, né? Não, tá tudo bem. É só acender a luz que para. Enchendo a linguiça ali, Eita! aquela oração. Senti essa. E às vezes não precisa, né? Às vezes não precisa, como a Júlia falou. Às vezes é só um graças, paz, irmãos, hoje tá valendo. Taca de pau. E pode sentar. Um medley Mas, de... ó, O medley. A gente tem que investir um pouco mais em medley aqui. são Aquele negócio, as formas, né? Mas quem quiser Aquela- orar, tá liberado, pode orar. Exato. No começo, Amanda também, acabou no de fim. falar que não gosta de oração. Vai pro Ó o corte. corte. Gravado. Mas Ela disse, oração de 10 minutos corta. eu dou cutucada. Mas Oração grande Deus não recebe. Oxe, é um podcast. Textão. Que textão é esse? Mas, ó, pra mim,
voltando naquela pergunta, é mais fácil aprender a tocar a música mesmo, porque às vezes só de você ter a referência da melodia, você já sabe o que você vai tocar, né? Então você não precisa nem de letra, você já sabe como que a música é. Poderia recitar alguma música aqui. Que música é essa? Tuts, Que música é essa, Júlia? Vai Jesus. fazer. Senhor, meu Deus. Como é que é a música? Clamo Jesus. Como é que é? Clamo Jesus. Aí, ó. A outra já estava até começando a cantar aqui, mas só de você ter isso pra gente que é músico, que a nossa função ali é tocar e tal, pra mim, e aí eu acho que é muito pessoal. Vai ter gente que primeiro aprende a cantar, decora a letra e tal, depois vai aprender a tocar a música e tal, mas pra mim o mais fácil é começar tocando, porque eu tenho essa facilidade. Agora, saber a letra da música também é importante, no sentido de, às vezes você não está nem cantando, mas quando você está tocando, se a pessoa, quem está ministrando, quem está conduzindo ali, puxar uma outra parte, ou se a pessoa puxar uma outra música, às vezes você não vai lembrar de tudo ali, mas você conhece aquela letra, você fala, opa, eu sei que é essa música aqui, ela é mais ou menos assim. Então te facilita para você acompanhar. Então é uma questão muito pessoal, mas que para mim funciona melhor tocar primeiro. E tocar e cantar, você tinha falado, o Vitão falou, não é fácil não, né, Vitão? Eu imagino Mas que deve ser doido. mas assim, você vai evoluindo. Eu não fazia isso, eu nem cantava, mas eu comecei a cantar. E aí eu comecei a cantar com o violão. Aí depois eu comecei a tocar teclado. Eu comecei a tocar e cantar, só que dessa vez tocando teclado. E o teclado para mim é um instrumento mais recente, tem muita coisa para aprender ainda, você fica muito travado às vezes com algumas coisas que tipo Alguma exige coisa demais. pra aprender? Claro que tem, sempre tem. Mas Tô lascada, eu não sei nada, então. aí, Vitor. Mas é que como se fosse um treinamento mesmo para o seu cérebro. É como se você conseguisse manter uma conversa enquanto você está tocando alguma coisa qualquer. Quando Qualquer usa Você os tem que dois desligar. lados do cérebro, né? Aí Quando eu já você não. toca e canta. Eu Canhoto. uso só a metade de um. Estranho. É assim? Canhoto estranho, tá, gente? Só usando aqui, ele escreve com a mão esquerda, mas só escreve. Pronto. Só escreve. Ah, porque como o também. resto... Mas ele chuta com as duas Ah, pernas. é- E agora? Eu sou Aí ambidestro. cai. Sou ambidestro. Ele é Eu sou ruim com as ambidestro. duas. Eu sou ruim com as duas. É ambidestro que fala. Eu acho dificílimo uma pessoa cantar e tocar. Eu admiro muito esses meninos. É muita É coisa pra difícil. Minha pensar. canhotice não me permite. E na minha cabeça, eu imagino que quem toca não desafina, porque ele acompanha a nota. Eu imagino. Não sei se é diferente. Mas é igual, a mesma coisa. É mais fácil desafinar Polêmico. Polêmica. porque você está fazendo duas coisas. Você tem que tocar, tem que fazer todo o seu movimento ali, tem que pensar na voz, em como você vai atingir as notas e tudo mais. Gente, tudo o Alisson junto. já desafinou. Você tem que ter segurança em Junto. pelo menos uma coisa, né? Pelo menos Porque uma se das não coisas você tem que tiver- estar. Se você tiver mais ou menos nas duas, nem vai. O Vitor prefere Vitor. estar seguro em tocar. E você prefere estar seguro em cantar? Não, Em tocar? nos dois. Daí eu sou muito chato. Aí é melhor mesmo. Mas no caso da gente, que só canta, às vezes a gente tá mega seguro. E quando chega na hora, Aí, Vitor, vamos comprar a elas agora. dopamina vem Ela só tem uma função, que e é a cantar. gente E faz ruim. E vai fazer errado. a gente consegue desafinar, não entrar no tempo e ainda fazer eles voltar tudo a introdução para pegar da onde a gente está, que é o pior. Né? E às vezes num tom mega baixo ou super alto. Que eles olham assim e falam, vamos levar elas. Vamos ver até onde elas vão. Mas, no refrão elas vão parar. Mas é verdade, ó. Agora olha aqui pra mim. Agora eu vou dar o papo pra você que é músico, pra você que faz parte da banda. Vocês, cantores e os instrumentistas aí, vocês precisam aprender o mais rápido possível a sair do erro de vocês. Porque a música não vai parar. Se você errou a entrada, se você errou o tempo de uma nota, você precisa entender, porque isso é uma possibilidade, a gente não se prepara para isso. A gente só se prepara para o sucesso. Eu vou tocar a música do começo até o final, Ensaiei, vai dar certo.
acabou, vai dar certo. Ah, eu vou cantar daqui até aqui, essa é a minha parte, Isso vai não dar é só certo. sobre música. Isso não é só sobre música. Cadê a minha parte? Olha o corte aí. A introdução vai ser 2 vezes esse pedaço aqui, daqui a pouco já entram as vozes, acabou. Quando você vê, E você se esqueceu alguém um pedaço. errou uma parte da introdução? E se puxou num ritmo um pouquinho diferente e tal? Não sei. Mas uma coisa que eu vejo é que a necessidade de estar preparado para isso também. Porque você vai errar. E tá tudo bem. Não significa... Não tem um que não erre. O que vai te diferenciar é as pessoas não perceber que você errou. Porque você foi rápido, você conseguiu fazer alguma outra coisa. E essa é uma questão boa também, porque atrapalha, né, gente? A gente fala que o foco não tem que estar nessas coisas, e não tem que estar mesmo, mas atrapalha, porque é inesperado. Até o ouvinte que está ali escutando uma música e tal, é inesperado que aconteça qualquer coisa. Gente, Fora do normalizem que tá o na erro, música. por favor. Exatamente. É normal Eu errar. agradeço. Normalizem o erro. Agora, Mas, claro, vocês têm que ter, entre a banda, combinado certinho, o que vocês vão fazer. Pô, se você errou o acorde e tal, tenha comunicação, sei lá, você está fazendo que o é dó, é ré, enfim. O instrumento eu não sei como faz. que ter algum mas jeito. o vocal, quando erra, costuma dizer, agora só a igreja. O Então, mas instrumento eu não sei, mas o vocal já vi muito, hein? Não, e outra, tem Já fiz gente também. que insiste em cantar, mesmo quando não está sabendo, ou quando errou, Gente, só afasta o microfone. Tá tudo, espera a próxima, tenta lembrar, vai ter mais gente do seu lado, escuta. Ou, se você estiver perto, tem palco que é muito distante, né? Eu já toquei em igreja que você não consegue se comunicar. Mas aqui é apertadinho. Cara, chega do ladinho e Manda fala, carta. onde é que começa mesmo? Tá, não é vergonha nenhuma. Eu. Tem até cantor famoso, Todo Leonardo dia eu Gonçalves. convido. Que música é essa, Vitor? Leonardo Acho que vai Gonçalves, ele fala isso, se você procurar em podcast ou até nos vídeos dele, ele fala Não sobre. procura outro podcast, viu? É só pra assistir esse daqui. Isso. Só fazendo referência, então. Ele fala que quando ele vai começar uma música, principalmente se for algo difícil, algo mais alto, ele está fora do microfone, mas ele está sofejando as notas aqui. Ele vai entrar numa das músicas dele lá. Ele pega a primeira frase ou as 2 primeiras palavras e fica repetindo aquilo ali enquanto está na introdução. Por quê? Ele sabe que é ali que ele vai entrar. É aquele tom, é aquela nota que ele precisa atingir. Então, é uma parte do preparo dele como cantor, para ele não errar. E se ele errar, ele vai dar um jeito de contornar isso. Mesma coisa pra gente, como banda, como cantor, instrumentista. A gente precisa ter uma forma entre nós, né, entre o grupo, de saber, olha, um errou, o que a gente faz? Poxa, se perdeu na introdução, faz mais uma vez, não tem problema. Agora, aí entra aquela questão corporal também, né? Não vai ficar... Gente, mantenha calma, mantenha calma. E tá tudo bem. Mas o mais importante é, aconteceu alguma coisa assim, beleza, não cai o mundo. Vai pra Só próxima, metade dele. segue o O jogo. ruim é que às vezes a gente Entendeu? fica pensando, né? Acaba Gente, o momento de louvor. Nossa, errei naquilo. Nossa, errei naquilo. É, Mas não eu- pensa no que, né? No resultado. Eu falei, no dia da conferência que eu errei as 2 vezes. Eu nem percebi. Gente, mas assim, sério, no momento eu falei, cara, sabe? Aquela sacanagem, tipo, poxa, eu errei. Mas tá bom, sabe? Fica aquele negócio, né? Porque a gente fica ensaiando, nem sai perfeito, ou às vezes o ensaio sai. Senhor Jesus, você tá Aquela- na frente, vai dar tudo certo. Aquela quando chegar, porque sensação, já acabou o horário, eu fiz a prova os certa, irmãos já tá errei o tudo ali gabarito. esperando e a música ainda não saiu direito. Né? Aquela sensação, eu fiz a prova certa, mas errei o gabarito. Faltou aqui. Errou de colocar o primeiro, aí o resto saiu tudo errado. Puxa vida, deu ruim aqui, gabarito. Eu acho que essa questão do vocal errar nas introduções, essas coisas, é interessante o vocal também estudar um pouco, entender um pouco o Ixi, instrumental, né? Não, Toma! mas é Pode verdade, acho que entrar vai, tá mais. cantando errado, vai Receba. estudar. mas acho que ajuda, pelo menos entender um pouco do instrumental, que daí fica mais fácil de você não errar. De tá entendendo o instrumental fica bem mais fácil. É uma coisa que a gente não... volta naquela coisa, né, do tocar e cantar. Você tem que pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí quando você tá só na voz, acaba sendo um pouco disso também, né? Só o fato da pessoa não... Às vezes a pessoa
não consegue, não tem domínio nenhum sobre outro instrumento. Tá? Tem muita gente que canta que até toca alguma coisa, então tem uma noção, mas tem muita gente que canta que só canta, não sabe fazer não sabe o nome de uma corda do violão, não consegue. E ok, cada um vai estar no seu lugar. Agora, você precisa entender o som. Poxa, como é que é a sonoridade daquilo? Você consegue identificar o que é um violão, o que é um teclado na música? Acho que isso faz parte do treinamento do ouvido. E aí, em cada música que você está cantando, é muito disso também. Você precisa entender, poxa, como que o instrumental tá vindo aqui? Ah, não, nessa parte aqui é a introdução. Ah, não, agora parou tudo. Opa, tá lá em cima, eu já sei que é o refrão, a música tá mais pesada, tá mais preenchida, tal. Isso ajuda a gente até mesmo na questão de voz, né? Como é que a gente vai colocar a voz? Você vai cantar mais forte, mais fraco, mais suave, microfone mais perto, mais longe, volume. Tudo começa pelo ouvido. Ouvido absoluto, né? Essa história e tal. Gente, não tem relaxado? Isso não. Quase saiu. Eu ia falar o relativo ou o absoluto, mas é que fica muito nessa questão. Ajuda, mas não é tudo. Acho que quanto mais treinado você tá, melhor você fica. Tanto nessa questão de ouvido absoluto, identificar as notas e tal. Tem gente que identifica, tem gente que sabe só de ouvir que acorde que é, ou até identifica tom de música e sai tocando, mas a pessoa não tem ouvido absoluto. É porque foi o treinamento. A pessoa se expôs a tanto aquele som, a escutar aquilo, que quando ela escuta, ela já relaciona. Pô, isso aqui é dó, isso aqui é ré. E aí vale para todos. O ouvido da gente é treinável. Então, se tá difícil para você identificar as partes da música, cara, escuta. E escuta com foco em aprender aquilo. Tá difícil para você memorizar a letra? Procura outros gatilhos. Tá difícil para lembrar dos acordes? Aí eu uso muito. Aí é a questão de você saber a questão da letra da música. Opa, eu sei que nessa parte aqui começa aqui. Isso me ajuda muito a não esquecer e a não errar acorde assim à toa. Porque geralmente eu não estou tocando com cifra ali nem nada. Dá um branco às vezes. Pô, como é que é essa música? Aí você começa a cantar, aí vem na mente, aí você lembra. Então, você ouvir, você conhecer, vai ficar aqui dentro. Aí você vai lembrar. Pra gente que não é instrumentista, né? Nós somos vocal. Eu acho que até pra gente ouvir, a gente ouve a música diferente. Porque em casa, as meninas aí que faz parte vai concordar. Quando a gente põe o som para ouvir em casa, todas as músicas a gente consegue cantar. Todas. Kleber Lucas, a Eichla, a Ana Paula Valadão. Quando chega aqui, na realidade dos instrumentos... Esse repertório aí foi... Né? Todas você canta em casa. Porque o som e a sua voz, ele está numa nota, você está em outra, mas você está acompanhando. E o famoso um tá no tom, tá no GR. E você está certo. Aí quando chega aqui, fala, puxa vida. E o líder pergunta, Por que não tá igual? Você vai dar conta dessa música mesmo? Tipo, ele já te conhece, ele já conhece a sua extensão vocal. Você vai dar conta dessa música Você não quer mesmo? mudar o tom, não? Quer mudar o tom? Aí você fala, não, eu sou brabo, vamos lá. Aí a gente vai e começa, eu vou seguir com fé. Meu Deus, eu vou. A gente não aguenta. Por quê? Porque a gente não teve essa estrutura mental de pensar que nós temos que estudar as notas, os alcances, as nuances. Você não pensa nisso. Você só põe a música, curte o momento. Faz uma leitura bíblica, faz uma oração. E pensa, Senhor, é essa mesmo. Essa aqui, o fogo vai descer, a igreja vai responder. Mas quando chega O fogo aqui, vai descer, mas a voz não vai sair. quando chega na hora que o violão dá um dó, a música em si, ó, e você achando que ia aguentar. Quando chega na hora, não é. Então, estudar o tom, as notas, a música em si, faz muita diferença. Para você se conhecer também. Se conhecer ao ponto de saber, olha, gente, se essa daqui não abaixar 2 tons, ou 1,5 tom, eu não vou conseguir. Não, vai sim, vai ter voz masculina para ajudar, vamos lá, vai. Você se força a fazer o errado, podendo fazer o certo. Não alcançou, tem que baixar. E isso não é demérito. Mudar o tom. Mudou, ué. A música foi feita num tom, pensado no arranjo para alguém que cantou lá. Não, a voz não vai ser igual de todo mundo. Vai ter gente que não vai conseguir cantar.
Vai ter música que foi feita para homem. A mulher vai cantar muito numa região muito grave para ela. Tem que subir esse tom. A música é mulher solando lá. Um homem que tem a voz igual a minha, assim, igual a do Vitor, a gente não vai conseguir chegar. A gente não tem essa voz tão aguda assim. Então, não chega, tem que baixar o tom. E aí? Então tem que ser feito isso. A gente já passou por isso aqui, né? De não forçar a tocar no tom original e vai. Vamos subir. E aí, música Ana Paula Valadão, gente. Vamos subir. Não tem como. Não sobe não, irmão. Fica aqui mesmo. Ana Paula Valadão, não tem como cantar. São poucas as sopranos aí que vão conseguir chegar do jeito que ela São chega. poucos Aí astronetes. Aí vai também, né, do conhecer a sua própria voz. Você realmente não consegue. Mas fulana consegue, por mais que você esteja ministrando, cara, faz a segunda voz, sei lá, ou, enfim, fica na adoração também. Normalizem também, não precisar usar o ministério inteiro, entendeu? O vocal você tá falando, né? Fala assim, tem música que necessita Para de ser uma tocar pessoa, tem música que necessita ser todos. E há divisões. Baixou o Fernandinho aqui. E ele nem é do vocal. As divisões vocais, que eu chego, a Melissa não chega no grave, mas ela chega no agudo, que eu não chego. E assim, tudo bem. Tem música que vai ter que ser ela solando, tem música que sou eu que vou solar, e tem música que a gente vai fazer junto. E, cara, é aquele negócio. Tem que também prestar atenção no sentido assim, a música às vezes tem muita letra. Muita letra. É muito falada. E você precisa prestar atenção no que está sendo falado. Se todo mundo fala junto, um entra num tom, o outro entra no GR, o outro canta em cima do outro, o outro termina o primeiro sol, que o outro. na Fica sombra. como se fosse uma sobreposição de vozes e não sai absolutamente nada. A pessoa que está ali, que não conhece a música direito, vai ficar olhando assim... Que bagunça. O que é isso? Querendo Porque ou é uma não, bagunça pro nosso ouvido, é uma né? bagunça, né? Tem que ser... Todas as vezes, quando eu tô aqui, quando a música é mais antiga, eu tento cantar, às vezes, no tom original ou então no mais baixo. Porque quando pega a Ana Paula Valadão, é lá em cima. Aí eu fico... Se for eu e a Amanda, porque a Amanda consegue chegar. Eu não consigo, tipo, ter um conforto vocal naquela música. Aí eu fico, tipo... Não, e detalhe, eu só consigo chegar se alguém do meu lado chegar também. Porque a minha voz vai atrás de quem tá do meu lado. a dela é Sim, literalmente... A voz dela precisa de companhia. A minha voz é induzida. Sozinha É nunca. comunhão, né? A gente, Até quando vai sozinho, cantar, pra mim, nessa não funciona. quando vai cantar, eu tenho que afastar o microfone pra Amanda não vir comigo. Senão ela chega junto comigo. Mas, assim, e é engraçado porque a gente tá... Agora a gente tem mais vozes, né? Tem a Kelita também, tem a Melissa que tá aprendendo agora umas divisões. Mas, assim, você vê que a música fica encaixada, sabe? Fica bem bonito. É isso. Fica harmonia, né? O vocal. Harmônico. Eu não sou do time que defende que tem que todo mundo ir lá e cantar a mesma voz, com o microfone aqui, como se fosse todo mundo solando o dono da música. Não é isso. Esse assunto aí já é um pouco sobre organização, né? Isso é Sim. organização, gente. E senso. E senso. E uníssono. Perdoe a grosseria, E o mas que é você tem organização e falar senso. sobre isso, Alisson? O que eu tenho? Muita coisa pra falar Uníssono. sobre isso. Aí vai mais 5 horas Vai de mais podcast. 5 horas de podcast. Não, mas, ó, o que eu falo para os ministros? Um conselho para os ministros. Você vai escolher as músicas? Ok, escolha as músicas que estiverem no seu coração. Mas se você não for cantar aquela música, se você não... Ou, melhor dizendo, se você não conseguir cantar aquela música por causa do tom, mexe no tom. A sua banda vai estar aí, e aí agora é o compromisso da banda saber trabalhar com essa música no outro tom. Né? Porque você vai ouvir o original, vai estar num tom ali e tal. Você vai usar cifra para isso tal. A banda toca de ouvido, não importa, mas a banda vai ter que se virar para tocar no outro tom. Outra coisa, ministro, você também não precisa cantar todas as músicas e você não precisa cantar 100% do tempo. Tem o restante do vocal para isso. Se não tiver, aí é outra coisa. Às vezes é uma pessoa só, tal. Tem que sustentar a maioria das músicas. Vai até onde dá. Se não deu também, dá um fôlego. Às vezes a congregação está cantando ali também. É bom que valoriza.
E conte também com os vocais. Vai ter música que eu vou virar e vou falar, Mel, essa música aqui é sua, você vai solar ela e tudo mais. Ó, Júlia, essa aqui você começa, ou a outra parte que é uma voz feminina e tal, você faz. Ah, não, tem uma parte que é contralto junto ali, coladinho com a voz, você vai fazer. E tá tudo bem. E o restante é volume um pouquinho mais baixo, sim. É uma voz que a gente vai tentar fazer uma abertura, algo assim, porque faz parte para compor o vocal. Não vai cantar todo mundo a mesma coisa 100% do tempo. E os músicos, a mesma coisa. Você não vai tocar a música, o guitarrista, o baixista, o baterista, você não vai tocar a música na sua maior intensidade o tempo inteiro. Às vezes vai ser uma introdução que é só o violão. Eu vou ficar quietinho no meu teclado, não vou fazer nada. Vou deixar, falar, ó, é você, Vitão. Aí eu tô na guitarra lá, tal, deu play na música, já comecei. Será? A gente tem que tocar pra música. Claro, às vezes você vai fazer um arranjo que ficou com um instrumental diferente, algo mais pegado ali, e todo mundo vai colocar um pouco mais do seu instrumento. Não estou falando de volume, estou falando do arranjo que está sendo feito e tal. Vai ficar algo mais trabalhado. Ok. Fora disso, cada um sabendo respeitar o limite do outro. Poxa, tem uma introdução que é só piano. É piano e voz começa. Piano e voz. Ah, não, o piano, a guitarra vem ali no fundo fazendo alguma coisa e tal. Ah, por que a bateria está tocando? Por que o baixo já começou a tocar? Ah, não, tem um solo nessa música. Por que está todo mundo cantando e não está respeitando quem deveria estar solando? Aí são questões de organização. Tem muito lugar, às vezes até a gente aqui, a gente não delimita isso. Então a gente não deixa claro, né? Olha, essa música é solo, tal pessoa canta aí. Faz o principal, o restante acompanha. Às vezes a gente não faz isso. Então tá tudo bem. Todo mundo entende que vamos cantar. Mas essa questão da organização faz a diferença no teu grupo. Porque tem feito aqui no nosso. Uma coisa também interessante pra gente, quando for escolher as músicas, é olhar a escala, né? Quem tá na escala junto com você, que não adianta nada você colocar uma música que até você sabe que aquela pessoa não conhece aquela música, você vai forçar ela talvez em uma semana ou até poucos dias a colocar aquela música, ela vai ter que aprender. Tem gente que tem essa dedicação, né, de aprender, mas tem gente que não tem tempo, enfim, várias coisas. Já cantei música aqui sem saber. Mas assim, Chora. aprender aqui... Citou até nomes. Aprender aqui é... Nossa, assim, é engraçado porque você acaba pegando, né? O ensaio às vezes fica repetindo, mas aqui, basicamente, a gente não tem um ensaio, né? A gente tem passagem de som. Porque se você chama de ensaio, vamos normalizar uma coisa aqui. Se você chama de ensaio, ficar 2 horinhas ali antes do culto, 1h30, tá errado. Ali é passagem de som. Vamos tá? de desenxame. Desenxame, porque não É é. claro, a gente fala ensaio, é um popular o nome, assim, mas se você for ver, o ensaio é uma preparação que você faz várias e várias vezes, né? Isso é ensaio. Ensaios que a gente fazia quando a gente tocava lá com a Sara. Cara, era... Sei lá, a gente Você ensaia pra não tocar, né? Você ensaia, beleza. Mas não chegou o evento ainda, então você vai fazendo sempre aquilo várias vezes na semana. Porque você vai e às vezes você não consegue cantar todas as músicas, vamos supor. Você separa 3 músicas. Às vezes você parou ali na segunda e ali ainda continua, entendeu? E vai estudando ela, no sentido assim... você vê que não ficou bom 100%, né? Você tem que dar uma forçada maior. A gente via muito isso lá no... Acho que, se não me engano, Clamo Jesus com a Sara, não foi? A gente ficou... Sim. Ficou acho que um bom tempo, acho que 1h30 naquela música, só para tentar pegar as divisões de vozes certinho, os instrumentos se organizarem. Então, assim, chegar aqui, eu colocar uma música nova, hoje em dia a gente já conhece Clamo Jesus. Mas, assim, pegar em 20 minutos, porque separando o tempo, acho que daria isso, mais ou menos, né? São 4 músicas, daria 20 minutos para cada. 20 minutos? 20 Não. para cada? Menos de 5, 20 né? Menos de 20 minutos para cada. Porque a gente sempre chega atrasada, né? Mas espera. Tá aí outra coisa, pera, chega no horário. Não, mas espera, você Horário. estava fazendo divisão de vozes com a professora? Ela é professora. Sim, Aqui a gente penava, tá? Aqui a gente faz a divisão de vozes com o CD em casa. O CD, brincadeira. Com a música em casa, porque o que diferencia é a dedicação, né? Os ensaios.
Lá, 20 minutos com a professora era penoso, porque era lá os 20 minutos. Se estivesse em casa, aquela semana toda ali, só com a sua voz e tudo mais, quando chegasse lá, ia ser menos penoso. Talvez não 20, mas 15, para conseguir. O diferencial nosso hoje, eu sinto que, de tanto entrosamento, houve essa necessidade da gente ter uma escala, porque eu vou falar para vocês, eu sou do tempo que as músicas eram escolhidas 1 hora antes do ensaio. A gente chegava às 6, ensaiava até às 7 e o culto começava às 7h30. Depois passou para as 7, né? Na minha época, as músicas eram escolhidas na hora do ensaio. Você Sim. ficava 15 minutos para escolher. Eu fui desse Na tempo, sua época também, né? Fui desse É que tempo. teve essas... Fui do tempo que a gente Na verdade, chegava... ela não saiu, ela continuou. Eu fui É. do tempo que a gente Amanda chegava... está desde os primórdios. Inclusive, ela fazia isso. E eu sou do tempo que a gente chegava 15 minutos antes, gente. Mas ó. só para... Vou falar- Eu falei zoando, mas peraí. É porque é uma questão de cultura. Sim. Né? Então, costume, funcionava né? assim antes. A gente separava na hora do ensaio. Era Foi funcional. amadurecendo. Hoje em dia, a gente já faz com 1 semana antes. Às vezes não. Às vezes não, às vezes dá uma Na derrapada. Às vezes quinta-feira a a gente- pessoa ainda não mandou a música. Exatamente. às vezes acontece. aparecem umas correrias, mas Mas é cultura, tá? O que a gente Mesmo fazia? sabendo que era Às ele, vezes tá? a gente chegava para ensaiar 1 hora antes do culto e tinha uma devocional antes. Assim, o que tirava ainda... Gente, devocional é importantíssimo. Você fazer na Gente, sua horário. casa todos os dias, tá? Devocional é importantíssimo. Não estou... Peraí, não vai dizer que a Amanda disse que não é importante ler a Bíblia. A não. Amanda fala que não Olha gosta o de corte. oração. Mas, gente, Agora eu hoje... vou colocar, não gosto de hoje, devocional. Hoje o foco é totalmente diferente. Nós estamos aqui exclusivamente para fazer uma passagem de música, ou seja, o nosso tão precioso ensaio. Então, eu tenho 1 hora de ensaio. Eu vou tirar 20 minutos dele para fazer uma devocional, no qual eu vou preparar pessoas que já deveriam estar preparadas, vim preparadas de casa. Eu vou meio que lesionar o tempo que eu tenho de ensaio. Porque eu não vou ter mais ali 20 minutos. E 20 minutos faz muita falta. Porque você consegue fazer uma passagem, você consegue fazer uma volta de bateria, você consegue fazer um arranjo. Então, há preparos e preparos. É claro que não deve se extinguir a devocional da sua vida. Você, eu, cada um com Deus. Mas aqui tem os momentos preciosos em que dá para fazer, mas a exclusividade é para o ensaio. É por isso que hoje a gente sente a necessidade de quê? De estudar, posso dizer assim, eu acho que isso é mais para os instrumentistas. A gente tem a necessidade de ouvir, de entender as entradas, de entender os tons e tudo, antes, bem antes. Para quando você chegar aqui e falar assim, olha, eu tentei, estou achando que eu não vou conseguir. Vamos ver como é que vai ficar com os instrumentos. E quando toca, você consegue e às vezes você não consegue. Não é demérito, é a realidade. E às vezes as pessoas dos ministérios aí, nas igrejas afora, não estão disponíveis a encarar a realidade. Aí chega na hora de adorar, o microfone não pega, o cabo não está ligado, a irmã está olhando a letra no celular porque ela não conseguiu gravar, e aí fala, o demônio está trabalhando. Tá não, irmão. É você que não fez o seu trabalho. Você deixou todas as brechas possíveis. É zero risco de Aí dar certo. E agora? Aí. Então, assim, hoje a gente tem essa mentalidade musical, se eu posso dizer assim. A gente começa na terça-feira o que a gente vai fazer no domingo. Se caso algo sair e não der, a gente vai se falando, a gente vai se comunicando. A gente não tinha esse hábito. Entre nós, a gente não tinha esse hábito. Então, hoje, nós evoluímos. Eu acredito que essa evolução não para. Essa evolução é para cada um de nós. Daqui a pouco vai ser mensal. E aquela A solução. Aquela líder minha do grupo de 50, 60 pessoas atrás, há 20 anos atrás, me chamou tem 1 mês para voltar a fazer aula de canto. Ou seja, a gente não pode parar. A gente está a serviço até Jesus voltar. Então, a gente não pode parar. Então, se tem algo que você precisa melhorar, faz um esforço, vai lá, dá uma melhorada. Se tem algo que você precisa fazer, vai lá e faz, porque o outro não vai fazer. Então, a minha extensão vocal, preciso melhorar, preciso conhecer? Sim. Quem que vai fazer? Eu, não tem saída. Aí, precisa meu líder chegar e falar, eu sei que você consegue, vai,
Dá um dó para ela aí. Eu tenho que entender. Poxa, Alan, eu só consigo tirar esse salmozinho aqui em dó, cara. Eu não consigo tirar em si. Chama-se lei. Eu faço isso direto. Quando a gente senta, a gente passa 2 frases. Quando eu chego na segunda, eu olho e falo, opa, não é isso não. Eu falo, chama-se lei. Chama Tia Graça, chama alguém que domine essa parte dessas nuances, porque eu posso até ir, mas vai ficar ruim. Aí o que eu faço com a minha reputação? Só tira no tom errado. Chama, só tira. E aí eu acabo comigo mesmo. Então, assim, é importante estudar. Tem jeito não, é importante estudar, gente. A gente nunca pode parar. Todas as áreas. Aí a solução, vai colocar devocional, o que você faz? Traz o ensaio para 20 minutos mais cedo, ganha 20 minutos ali e segue o barco. Né? É. Só para não dizer que a gente não gosta de devocional no ensaio. A gente gosta. Amanda cheia das polêmicas hoje, né? Hoje tá. Vários cortes Tramontina. Corta. Uma pergunta para a Júlia agora, especificamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo de conversão. Acho que é bem interessante. Também a gente trouxe aqui, né, num culto, na ministração, e tocou muitos corações. Queria que você mostrasse ao mundo agora. Foi Agora é o seu engraçado, momento. porque Você é testemunha. naquele dia, isso aconteceu acho que na segunda-feira, no domingo, quase completando uma semana, eu tinha comentado no grupo o que tinha acontecido e o Gesiel o seu pai deu um reforço. Não, fala na igreja. E eu, tipo, não precisa, pra quê? Tipo, mó com um pezinho na consciência, no sentido, tipo, cara, sabe aquele medinho, sabe? Seria um receio, Um receio. do povo olhar e falar, Nossa, você sempre esteve lá. Sim. Sim, gente, eu sempre estive. Começa Tipo contando como é que foi lá de vamos trás pro pessoal. Bom, meu nome é Júlia. Eu nasci em berço evangélico. Então, assim, vivi minha vida basicamente cantando na igreja, na parte das crianças. Quando chegou ali por volta de uns 10 anos, que eu comecei a entender um pouco mais, eu aceitei a Cristo. Só que sabe aquele aceite de criança, né? Tipo, não tenho ainda aquele foco principal. É bom que a criança saiba, mas, assim, ela ainda é criança, né? No sentido de ainda tá aprendendo as coisas. Então, é bom que você reforce isso bastante com a Lívia, que ela tá no momento. Então... A Lívia já se converteu, por enquanto, uma vez. É, Na salinha já com me a Tia converti Graça. umas... Ela se converteu num domingo e a gente sempre pergunta para ela, e aí, Lívia? Não, tô firme. Acho que pela transição e pelo tudo que ela já viu e ouviu, ela se decide firme. Vamos ver daqui uns tempos, né? Eu acredito que fique. A Isabelle foi assim também. De repente ela falou, mãe, quero me batizar. E tem que ser logo, porque se eu não for nessa turma agora, depois eu acho que só ano que vem. Eu falei, então vamos embora, minha filha. Se é isso que você quer, tem que sempre incentivar e não esquecer, né? De ensinar. Ensinar está na nossa mão. Sim, e meus pais, né? Bom, meu pai, ele sempre foi um professor, né? Só que aquele negócio, sabe aquele momento que você fala, eu tenho medo de chegar e falar, pai, eu não tenho certeza. Aí ele vira, como assim você não tem certeza? Tipo, brigar comigo. Mas, enfim, o que foi acontecendo com a minha vida, né? Eu mudei de igreja, entrei pra cá, entrei aqui com 13 anos, conheci o Alisson e aí com 14 anos a gente começou um relacionamento e, assim, com o passar dos tempos, eu fui vendo que o foco foi saindo, sabe? No sentido, assim, meu foco às vezes era o meu relacionamento, minha escola, o meu curso. E eu deixava muito Deus de lado. Ou vinha aqui, mas por rotina, pura rotina. Então, eu não ficava domingo em casa, porque, nossa, tem que ir na igreja. Ou quarta-feira. Às quartas-feiras, meus pais me levavam na igreja e eu ficava lá. Às vezes, mexendo no celular, lá no final da igreja. Então, assim, eu não percebia que o meu foco não estava sendo Cristo, né? E quando eu comecei aqui a cantar, eu me senti mais ainda. Sabe aquele envolvimento de todo mundo? E eu falava, cara, eu não sei se eu participo disso, eu não sei se eu estou envolvida com isso. Eu me sentia literalmente um peixe fora d'água. Essa é a minha frase.
E aí, acontecendo algumas coisas, uns problemas de ansiedade, enfim. Eu conversei com a Érica, me chamou para jantar na casa dela. E aí a gente foi conversando, coisas da vida, coisas de relacionamento, foi me dando dica, e ela virou para mim e falou assim: tá, tudo isso acontecendo, mas e o seu relacionamento com Deus? Aí eu falei: oi? Ela falou: não, porque eu vejo que você sempre esteve na igreja, só que o seu foco foi saindo, não sei, não parece que você está junto com a gente. E aí é engraçado porque ela foi basicamente me rasgando. Eu me vi literalmente pelada na frente da Érica nesse sentido, porque eu nunca tinha tido um foco, eu achava que coisas iriam acontecer comigo de uma maneira assim, do nada, ou enfim, ficava naquela expectativa de: nossa, meu pai viveu 30 anos no bombeiro, ele viveu tudo isso aqui de coisas, e um monte de gente que acabou de se converter também já viveu tudo isso, e eu aqui, tipo, esperando alguma magia acontecer, algo que fosse assim, uau, para os meus olhos. Aí eu falei: cara, eu não vivi isso. Eu não tive um real encontro com Deus. Daí ela falou: então, você sabe que nunca é tarde, né? Aí eu falei: Não. eu sei. Daí ela falou assim: então, só que eu quero você. Eu já tinha comentado com ela que eu tenho um pequeno pezinho nas crianças, porque na Assembleia eu regia as crianças, e às vezes a gente, quando está num lugar, a gente vê uma necessidade, e aqui eu acho que falta um pouco ainda, o envolvimento com as crianças, né? E eu tinha comentado com ela, só que ela falou assim: eu quero ajuda. Você perguntou se eu queria ajuda. Eu quero ajuda, só que eu preciso você inteira. Você desse jeito eu não quero. Não no sentido assim, tipo, eu preciso que você esteja pronto espiritualmente pra combater essa batalha. E eu tô vendo você fraquíssima, porque, né? Enfim. Aí ela foi... engraçado, porque do jeito que ela foi falando, eu fui me escondendo dela. Foi me escondendo, porque eu me senti aberta ali. E aí eu só chorava. Aí o Alan chegou, até foi engraçado, porque ele falou: pô, já tem que chegar abraçando? Aí ele me abraçou e a gente conversou. Enfim, ali eu tive a real certeza da minha salvação. Aquilo ali foi o seu Wow, Jesus. Uau, Jesus. Foi minha real, porque foi maluco, porque eu já tinha pedido, eu estava passando por um grande momento de ansiedade, minha ansiedade estava lá no teto. Coisas de não conseguir dormir à noite, ou só querer ficar deitado o tempo todo. E, assim, como posso explicar? Eu senti no meu coração que, cara, sabe quando você fala assim: por mim não vai, mas eu preciso de alguém? E aquele é engraçado, porque às vezes a gente fala assim: você está no meio há tanto tempo. Eu canto no louvor, eu já sou batizada, mas assim, cara, eu não tinha certeza da minha salvação, sabe? E quando o pastor pregava e perguntava, eu tinha a vontade, sentia a vontade, mas eu sentia vergonha. Porque eu falava assim: alguém vai apontar o dedo para mim e vai falar: nossa, mas todo esse tempo na igreja, tipo, nunca experimentou do mundo, no sentido, nunca se desviou, sempre está aqui todo domingo, bonitinho, e está aqui pedindo para Deus uma confirmação no coração, e eu ficava desse jeito. Aí eu falei: cara, é o momento. Aí o Alan falou: não é tarde para isso. Aí a gente orou. Aí, beleza, eu dei meu testemunho lá no grupo. E todo mundo deu glória a Deus, né? Ficou feliz, tudo. E foi... um dia depois foi jovem congregacional? Foi alguma coisa assim. Dia do jovem congregacional, não sei. Isso foi na segunda-feira. No domingo, Gisele comentou comigo, falou: olha, fala o seu testemunho para a igreja, porque foi através de um testemunho parecido que a Joelma se converteu e tudo mais. Outras pessoas vendo o meu envolvimento, também passando pela mesma coisa.
Aí eu falei, beleza, vou falar. E na maior... Gente, que vergonha, né? Porque você se sente vergonha, mas... Aquele negócio, sabe quando você sente medo, mas você vai com medo mesmo? Eu falei, cara, eu vou falar. Beleza, falei. E eu falei antes de começar os louvores, e quando eu falava, eu já sentia no meu coração que tinha uma pessoa ali que precisava. Sabe? Quando você olha todo mundo assim e fala, eu realmente preciso falar. Aí, beleza, eu falei, aí a Miriam começou a chorar. A chorar, eu tinha percebido. Eu falei, Aí, na hora do Tremendo da Graça, essa música tem no meu coração. A Amanda veio e me abraçou, a gente estava cantando também, a Amanda, a Melissa. A gente fez um montinho aqui e ficou basicamente nós três abraçados a música inteira. Eu nem consegui cantar direito nessa música. Mas eu percebi que no final ela continuava chorando. A Miriam continuava chorando. E o pastor também percebeu. E ela perguntou. E foi naquele culto que ela entregou a vida para Cristo. Então, ou seja, o meu testemunho, que eu tinha tanta vergonha, que eu tinha tanto medo de mostrar e contar para as pessoas, trouxe uma pessoa para Cristo. E o Gesiel falou assim, olha aqui, a sua primeira ovelhinha. A primeira ovelhinha convertida por sua causa, pelo seu testemunho. Aí eu falei, cara, eu acho que tem mais. Sabe, tipo, quero mais. Você que tem vergonha do seu testemunho. Dê o seu testemunho. Aí depois disso a Júlia começou. Fala, minha linda! Aí eu vi que o meu envolvimento foi... A Maciju. Foi o chaveirinho da Amanda. Foi o meu... Não, preciso... Não que seja assim, no sentido de, tipo, eu preciso por conta dela, mas, assim, é através do meu testemunho, ela vendo a mudança em mim, que eu acho que isso vai acontecer, sabe? Aí eu tenho cada vez mais buscado. Ainda não tenho uma intimidade com ela. Queria ter uma intimidade maior com ela. Miriam, por favor, me procure. Nos bastidores. Miriam. Depois A disso, Júlia. ela comentou, ela falou, nossa, Amanda, eu estava buscando algo diferente e tal. E eu me aproximei, ela falou desse jeito, eu me aproximei de Jesus na pandemia, mas eu precisava vir no culto hoje, e hoje eu entendi. No final do culto, né, a gente ficou lá fora um tempo, e ela falou, hoje eu entendi que eu precisava vir, eu acordei atrasada, e vim porque eu precisava vir, eu só sentia que eu precisava vir. E aí, quando a Graça encostou do meu lado, que eu vi vocês, aquela comoção, aquela emoção, acho que a dopamina já subiu, né? E a música induzindo totalmente a você entender a graça, né? A tremenda graça que vem do nosso Deus, fez com que ela se quebrantasse, né? E ali ela raciocinou, ela não fez nada só de emoção. Segundo ela falou que ali, ela falou, agora eu vou declarar publicamente, porque ela já estava quebrantada ao ponto de entender que ela estava conhecendo Jesus, mas não era de Jesus. É muito louco isso, você ser do meio, você estar no meio, mas você não fazer parte, não ser o povo, né? É exatamente o que eu trouxe. Era o que você estava vivendo. Então, assim, às vezes ninguém dá nada por esses momentos, né? Vai deixar falar demais, a emoção vai dominar. Deixa. Porque o Criador é controlador de todas as coisas, até mesmo das nossas emoções. Eu estou num pico de dopamina, estou num pico disso, estou num pico daquilo. Não se preocupe. A gente está na mão do controlador de todas as coisas. Eu tomei remédio hoje, minha ansiedade não baixou, mas eu fiz uma oração, que estranho, eu estou bem. Amém. Porque a gente está na mão do controlador de todas as coisas. Só que, às vezes, a gente que quer controlar. Então, ela estava tentando, esse tempo todo, controlar ali a vida com a igreja, Jesus e as pessoas, sem ter Jesus. E é isso que, muitas vezes, a gente quer fazer. A gente quer trabalhar para o cara sem conhecer o dono da empresa. Quando você conhece para quem você trabalha, é meio diferente. Eu não sei vocês, né? A Mel começou agora uma experiência de trabalho, não sei se você conhece seu chefe. Mas nas empresas que eu já trabalhei, alguns chefes eram meus amigos, né? Então,
pessoas de dentro da igreja que me deram a oportunidade. Eu trabalhei na lojinha da Dinal, eu trabalhei na lojinha da Didilene, que era a nossa ex-líder do Grupo ADEC. Então, assim, são pessoas que você é amigo. É diferente caminhar. Agora, quando você trabalha para alguém que você não conhece, você fica ali, ó, só cumprindo tabela. E, dessa vez, vocês estão trabalhando para o dono de todas as coisas, o qual se revelou a vocês e vocês hoje conhecem. Bela história pra gente, ó, fechar com chave de ouro. Sempre, né? Fechando com chave de ouro. Mas pra gente fechar com chave de ouro mesmo, vamos encerrar com uma oração. O Vitor falou muito hoje. É verdade. Então, o Vitor, já que ele tá assim falando, ele vai orar. Rapaz. Rapaz. Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo dia que tivemos hoje, Senhor, e pela semana também que tivemos, ó Pai. Pai, quero te agradecer também pelo momento que nós tivemos aqui de conversa, Senhor, de troca de experiência, Senhor, de aprendizado também, Senhor. Que isso possa chegar aos corações daqueles que precisam, Pai. Que possa tocar nesses corações e haver uma transformação, uma mudança de hábito, uma mudança de vida através desse testemunho também da Júlia, Senhor, que possa alcançar mais vidas através desse vídeo, Pai. Que isso possa chegar aos corações que precisam. Quero te pedir a bênção sobre nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando aqui na nossa igreja, Senhor, no Ministério de Música, que o Senhor possa estar abençoando cada integrante que não pôde estar aqui também, Senhor. Amém. O Senhor sabe das situações que eles estão, ó Pai. E essa é a minha oração para nós, Senhor. Que o Senhor abençoe também a liderança desse grupo do Nova, Senhor. Que eles possam estar sendo totalmente usados por Ti, Senhor. Que isso seja um trabalho que vem de Ti, não das suas próprias emoções, ó Pai. Te agradecer novamente por esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Em breve vem a parte 2 do Ministério. Tem uma galera que ficou de fora aí. A Né? galera. Ó, você que não veio, venha na próxima É vez. isso aí. A gente faz outra, beleza? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí e compartilha, né, para chegar aí Isso. para mais pessoas esse testemunho, várias conversas que a gente teve aqui sobre louvor, adoração, sobre a vida cristã em si. Pode ser muito útil para outras pessoas, tá bom? Comente, tira um print aí de qualquer parte que você gostou, poste, marque a gente que você está assistindo. E é isso, né? É isso aí. Tchau! Tchau!